Muito bem. Hoje nós temos a grata presença novamente do Dr. Wilson, que está sempre conosco aqui, trazendo conhecimentos novos, nos auxiliando, né, nessa nossa tarefa de evolução. Dr. Wilson é o atual presidente da AMES, né? E vai nos abrilhantar nessa noite com a palestra As Curas de Jesus. Que Jesus te ilumine. Boa noite a todos. É com alegria que a gente retorna a esta casa, que nós consideramos como uma extensão do nossa casa que frequentamos normalmente, né? E hoje a gente vai trazer esse estudo sobre as curas de Jesus. Inicialmente, a gente queria colocar em breves palavras sobre o que Kardec nos trouxe para explicar, ele, através da fé raciocinada, né? Ele então nos trouxe para o campo dos efeitos naturais as curas que Jesus realizou, que até então era tido como coisas milagrosas. Nós sabemos, o milagre não existe porque não podemos derrogar uma lei da natureza. O milagre é aquilo que nós ainda não compreendemos. E Kardec nos trouxe explicações para essas curas através dos efeitos fluídicos da ação eletromagnética. Ou seja, nós, todos seres humanos, e Jesus, maior ainda, com toda a sua perfeição, tem o poder, o efeito de atuar sobre esse fluido cósmico, que ele chamava, nessa energia universal, e, através de modificações dessa energia, ele provocava, então, adquiria impulsos e efeitos e potências irresistíveis, ou seja, capaz de executar qualquer transformação através da ação da fé e da vontade, atuando sobre esses fluidos. Então, o fluido, que ele chamava, que essa energia que hoje a gente chama, energia eletromagnética, é o elemento intermediário que propiciava a Jesus efetuar todas essas curas. Mas hoje nós vamos falar um pouco diferente, essa abordagem. Isso vocês já devem ter estudado, esses efeitos, está muito bem explicado no capítulo 18 da Gênesis, né? Como é que é o efeito dos fluidos, que a ação do fluido depende da vontade de quem está emitindo e da pureza da energia de quem estava emitindo. Então Jesus, com toda a sua perfeição, as energias que emanavam dele eram energias puras. E com a vontade, com o amor que ele depositava no desejo, na vontade de curar o próximo, ele então conseguia atuar de forma bastante eficaz, efetuando aquelas 26 curas que estão no Evangelho, né, que foi citado. As 26, as mais importantes, né? Mas nós vamos abordar agora Jesus não como esse milagreiro, esse dispensador de milagres, de dádivas, que a gente recebe gratuitamente, né? Muitos focam só no efeito, no poder de Jesus. Hoje nós vamos trazer, como sempre nós buscamos dentro da doutrina espírita, trazer para dentro de nós, que esse poder está também, nós também temos esse poder da cura. E foi isso que ele falou, né? Sempre ele colocava, tua fé te curou, né? Vamos falar muito sobre isso hoje. Então, hoje não vamos falar sobre esse Jesus dispensador de dádivas, de milagres, mas o Jesus que a doutrina nos trouxe, que foi o grande impacto que Kardec trouxe, esse Jesus como nosso grande orientador, nosso grande guia, nosso grande modelo e roteiro das nossas vidas, não é? Então, a gente vai abordar que nós somos espíritos, né, peregrinos espirituais, que viemos de longas existências anteriores, e muitas vezes nós nos desviamos da nossa rota, do nosso destino, que é a nossa perfeição, e nos desviamos e saímos do alvo daquilo que nós pretendemos.
E esses desvios, então, acarretam então, as nossas doenças, as nossas perturbações. Só que agora, Kardec vem nos apresentar esse Jesus como esse grande orientador, aquele que conhece esse caminho profundamente. E que nós agora temos esse guia, esse modelo, esse roteiro, esse condutor da família humana. Então, assim que Jesus nos apresenta, assim que Kardec nos apresenta Jesus, o grande condutor da família humana. Então, através desse condutor, nós seguirmos os passos dele, nós poderemos, então, encontrar nossa saúde perfeita. Assim como nós vamos encontrar no livro Falando a Terra, de Joaquim Murtinho, o espírito Joaquim Murtinho, desencarnado, ele coloca para a gente que o Evangelho de Jesus é o maior tratado de imunologia de todos os tempos. Imunologia é o quê? É a ciência médica que estuda o efeito do nosso sistema imunitário, das nossas defesas contra as agressões do meio ambiente. E ele coloca o Evangelho também como um tratado de imunologia, ou seja, ele nos fortalece as nossas defesas para enfrentarmos as vicissitudes, as agressões que tivermos na nossa caminhada. Olha que coisa interessante, a forma que ele coloca o Evangelho para nós. Então, a pergunta que me intrigou desde o início, né? Por que Jesus curava? Primeiro que Jesus foi um mestre de exemplos, de atitudes, de prática, e não só de teoria. Ele poderia muito bem ter procurado os doutores da época, né? Os luminares da época, e ter tido diálogos, né? De alto nível intelectual, né? Que ele teve, inclusive como criança, né? Teve esses diálogos, mas ele procurou transmitir a sua mensagem através do seu exemplo, que não é a melhor forma de ensinar o exemplo, como alguém falou certa vez. O exemplo não é a melhor forma de ensinar. O exemplo é a única forma de você ensinar e transmitir a alguém algum conhecimento, algum ensinamento, transmitir algum conhecimento seu. Eu lembro aqui de Francisco de Assis, quando orientou os seus discípulos a saírem, ele falava: vão e preguem o Evangelho. Quando for preciso, use as palavras. Assim que ele falava com os discípulos dele. Vão e preguem, exemplifiquem, vivenciem o Evangelho. Quando for necessário, usem palavras. E muitas vezes nós ficamos muito presos a isso, essa divulgação através de ensinar, através de palavra, de querendo transmitir para o outro, que é uma atitude louvável. Mas então, por que Jesus então curava? Essa é uma pergunta que a gente já respondeu parcialmente. Por que tantas curas, né? Nós vamos ver aí 26 curas, que foi citado com pormenores, né? Mas teve muito mais do que isso. Aí a gente foi ver, poderia ser, será que seria por isso, somente por isso, para impactar, como marketing, né, que eu coloquei como marketing, impressionar as pessoas, para atraí-las para o seu ensinamento moral? Muita gente pensa que foi por isso, né? Através das curas, as pessoas se aproximavam, tinham ele como mostrava o poder que ele tinha, né? Se admiravam e começavam a segui-lo. Não deixa de ter um objetivo também nesse aspecto. Mas será que era só isso? Será que Jesus ia utilizar a dor do semelhante para se promover? Só isso? É um dos aspectos, claro, que com isso ele despertava, impactava as pessoas e o mundo da época incrédulo que era, né? Mas não era só isso que ele efetuava as curas. Será que seria para isso? Como ele falou quando ele curou o leproso, vá e mostre aos sacerdotes a sua cura. Muita gente pensa, será que ele estava querendo ali mostrar o seu poder? Para que o leproso chegasse até o sacerdote e falasse, tem um cidadão lá, Jesus, que me curou. Então ele é o bambambam.
poder que ele tinha de curar. Não. Isso aqui tem uma explicação. Por que ele, várias vezes, não foi uma vez só que ele mandou se apresentar aos sacerdotes. Isso aqui tem um sentido porque os sacerdotes, eles eram quem cuidava do controle sanitário da época. O exercício da medicina era muito ligado à religião, né? Os sacerdócios também, né? Então, o controle sanitário, isso que é feito pela Secretaria de Saúde, quando algum médico, por exemplo, diagnostica um caso de dengue, por exemplo, você tem que notificar a Secretaria de Saúde. Na época, um caso de lepra, tinha que ser notificado ao agente que fazia o controle sanitário. Esse agente era o sacerdote. Por isso que ele mandou se apresentar aos sacerdotes. Mas tinha algo mais. Então, nós vamos ver o que tinha em comum essas curas de Jesus. Nessas curas ele tinha um padrão, para a gente poder estudar por que ele fazia essas curas, né? Tinha um padrão que ele fazia. Primeira coisa, ele utilizava de gestos simples, né? Com palavras, com toque, com saliva, né? E lodo, né? Com imposição de mãos, com alguém tocando, né? Só simplesmente tocando nas suas vestes. Esses tudo são métodos simples, como tudo, né? De Jesus, né? A simplicidade e a leveza, né? Que as coisas, ou seja, está ao alcance de todos, independente dos recursos técnicos, farmacológicos, de exames sofisticados, são coisas simples. Todos nós podemos alcançar. E segunda, e mais importante, ele colocava isto. É aí que eu quero chegar quando já adiantei alguma coisa. A tua fé te salvou. Olha que coisa interessante, as pessoas vinham de longe, sofridos, com dores, doenças crônicas, procurando Jesus porque tinham essa confiança, né? De que Jesus iria lhe curar. Tinha o poder, Jesus tinha o poder de lhe curar. Olha só, não era isso? E chegava ao curar, o que ele falava? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Então ele reforçava isso para não sair com esta idolatria a Jesus e para chamar a atenção do poder que nós temos. Nada ocorre de fora para dentro. A atuação divina, a atuação do Cristo, é sempre através de nós mesmos. Através de mobilizando as nossas energias que nós trazemos dentro de nós. É muito importante para chamar a atenção para isso, para nós, que todos podemos ser curados. Desde que nós toquemos as vestes do Cristo, né? Isso nós vamos falar mais na frente. Nós temos que usar todos os recursos técnicos que nós tivermos aqui, mas não esquecer, se a gente tocar na veste do Cristo, a gente vai receber energias. E essas energias, nós vamos entrar em sintonia com a energia divina, a energia do Cristo, e vamos fortalecer as energias, acordar o poder que nós temos dentro de nós. É isso que nós queremos chegar. Então, ele sempre colocava a tua fé te salvou. E aí nós vamos ver no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fé Divina e Fé Humana, muito interessante esse capítulo, né? Como tudo no Evangelho. Ele coloca que até o momento, a fé, Kardec coloca, né? Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso. Porque só se viu nele, no Cristo, o chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou o que pode o homem, quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ser realizada. Então aqui ele chama a atenção do poder que tem o homem, e não o que tem Cristo. Olha que coisa interessante. Porque o poder do Cristo em nos curar, ele é ilimitado, é infinito, e está sempre aqui disponível para nós. O fator limitante é o quê? Qual é o fator limitante? É a nossa capacidade de captar ou entrar em sintonia
absorver esta energia quando nós tocamos o Cristo. Então, nós aqui, por isso que ele falava que a tua fé, que a fé é esse sentimento que nos une, que nos faz entrar em comunhão com essa energia magnética que emana do Cristo. Quando nós tivermos essa energia potencializada dentro de nós vamos entrar com a energia crística, que ela é infinita. Nós é que limitamos o que recebemos pelo aquilo que nós já despertamos de amor dentro dos nossos corações, de fé e de amor. Então, que limita o poder do homem é fundamental nesse processo de cura, porque a cura é feita não de fora para dentro, ela é feita de dentro para fora. Claro que naquele momento que Jesus emana aquela ação fluídica que eu falei, os fluidos que vão transformar a molécula mal-sã em molécula sã, ele tem esse poder magnético. Mas esse poder magnético passa pela nossa, ele não vai atuar diretamente na carne, passa pelo nosso espírito. Naquele momento, Jesus reforça a nossa capacidade de nos curar as nossas células. É através do reforçando do poder que nós temos. Atuando fluidicamente no nosso perispírito. Só que se nós não sustentarmos isso, nós vamos o quê? Adoecer novamente. Vá e não peques mais para que não te suceda as coisas pior. Então ele chama a atenção que nós precisamos de sustentar essa modificação, essa transformação fluídica que naquele momento se processou dentro de nós através da comunhão da nossa energia com a energia crística. E para sustentar depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da vigilância, da conduta moral, espiritual que nós vamos tomar dali para frente. Do nosso caminhar. Né? Então aqui ele chama muita atenção para isso. Então, aí nós vamos dar alguns exemplos de cura que ele realizou. Na cura do paralítico de Cafarnaum, é muito interessante essa cura. Primeiro, quem conhece a história sabe que é uma história muito interessante. Os amigos desse paralítico conduziram ele, pela fé que eles tinham, que Jesus poderia curá-lo, levaram ele até Jesus. Só que Jesus estava na casa, se não me engano, de Simão Pedro, algum dos discípulos lá. E a casa estava muito cheia e, nessa época, Jesus já tinha muitos seguidores e a casa estava rodeada de pessoas em volta da casa. Eles não conseguiram entrar com o paralítico na casa onde Jesus estava. Ficaram barrados pela multidão que estava em volta da casa. O que eles fizeram? Eles sabiam que no teto tinha, na época, tinha um buraco, tinha uma região que poderia entrar. E levantaram a maca onde estava esse paralítico, por uma corda, e colocaram na sala, pelo teto, colocaram na sala onde estava Jesus reunido com os discípulos, com as pessoas ali da casa. Então o paralítico entrou pela casa, pelo teto. Tudo isso tem simbolismo, que não vai dar para a gente abordar aqui agora. Mas entrou pelo teto, pelo tipo assim, a região frontal, a casa superior que André Luiz nos coloca. O simbolismo seria isso. Mas não vem ao caso aqui, que nós não vamos desdobrar essa palestra, que seria uma palestra só, né? Colocou esse paralítico, e o que Jesus fala? Ao vê-lo, ao ver aqueles amigos, aquele paralítico com tanta fé, ele fala o quê? Levanta-te e anda. Aí, mas antes, e o paralítico levantou e andou. Mas antes dele falar, levanta-te e anda, o que ele falou? Perdoados estão os teus pecados. Isso é muito interessante. Por que ele colocou, perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. E assim foi feito. As pessoas, os religiosos que estavam ali, as pessoas do povo que estava ali, eles criticaram o Cristo nesse momento. O que eles falaram? Como pode o Filho do Homem perdoar o pecado do outro? Que só Deus tem esse poder. Então acharam que isso fosse uma blasfêmia de um ser humano, Filho do Homem, perdoar o pecado que era um atributo divino. Um atributo divino. O que Jesus fala? O que vocês preferem que eu fale? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda, que é a mesma coisa? Então o que ele quer dizer com isso? Ele chama a atenção aqui do perdão, não no sentido de apagar os nossos erros, de passar uma borracha.
Nem Deus tem esse propósito para nós. Não digo poder, mas nem Deus tem esse propósito. O propósito dele é nos educar. Então as nossas invigilâncias, nossos erros do passado vão ter que ser corrigidos, né? Pelos nossos processos individuais, pelos nossos próprios de provas e expiações da vida. Para a gente corrigir-se, de reajustar com a lei. Ele não fala em borracha, passar borracha. Ele fala em perdoar no sentido de não se ficar preso, imobilizado pelos erros do passado. Porque perdão significa não se importar com o passado, não se ligar, não ficar preso, é se libertar do passado. Ao se libertar do passado, você começa a viver a vida presente e com todos os recursos para você redimir do seu passado, mas para caminhando para frente, se não ficar preso a um passado de culpa, de remorsos e de erros, não ficar olhando para o seu retrovisor, olhar para frente. E aí seria, por isso que é a mesma coisa, levantar e andar, ou seja, levanta, toma a tua cama, toma os teus problemas, suas dificuldades, as suas imperfeições, né? E carregue com você e siga em frente. Não fique preso na cama. Não fique imobilizado. A ideia que ele passou foi essa. Então a ideia não é de apagar, por isso que eles se estranharam. Então por isso que ele falou, levante perdão, é essa capacidade que tem de você viver o dia de hoje, apesar dos erros que você fez ontem, mas vivendo a partir de hoje, fazendo um novo começo. Você não pode modificar o início, mas você pode começar a partir de hoje e melhorar o seu futuro. Jesus, que Francisco Xavier colocou. Então, aqui, e chama atenção outra coisa. O pecado, as pessoas às vezes têm esse conceito de pecado um pouco deturpado. Pelo latim, que vem de amartia, amartia, que significa pecado, é errar o alvo. Pecar não é porque o pecado que nós trazemos pelas nossas reencarnações em outras religiões, até preconceitos que tem em relação a esse pecado original, essa culpa, ele traz implícito nele esse conceito que as religiões trazem, essa culpa e a necessidade de ser castigado pelo que você pecou. Esse pecado aqui que Jesus falava é o pecado de você errar o alvo, ou seja, sair do caminho, sair do seu fluxo evolutivo que lhe conduz à perfeição, lhe conduz a Deus. Sair do fluxo da vida. Não ouvir a voz da sua consciência, se desconectar da sua consciência que lhe aponta o melhor caminho que você deve seguir. Que ali está escrita a lei de Deus. Nós temos dentro de nós esse GPS. Quem fala isso é Haroldo Dutra, né? Ele coloca isso para a gente, que nós temos esse GPS, ou seja, dentro da nossa consciência está escrita a lei divina. Só que muitas vezes nós não seguimos essa orientação que a nossa consciência dá. Não conseguimos o GPS que nós temos dentro de nós para seguir o caminho reto. E nós nos desviamos e nos machucamos pelos desvios que nós fazemos na nossa trajetória. Mas por que nós nos desviamos? Por vários motivos. Por ignorância. Às vezes essa lei divina que está na nossa... Quando nós não despertamos ainda, não conhecemos essa verdade que Jesus colocou, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, por nós não conhecermos ainda essa verdade, que nós vamos conhecendo a partir da nossa evolução, vamos despertando, ou por nós não darmos ouvido a ela também, ou por nós não percebermos as mensagens que ela vai me mostrando, o melhor caminho que a gente deve seguir, ou por comodismo, ou por revolta, ou seja, por vários mecanismos, nós não seguimos aquilo que a nossa consciência, aquilo que a lei divina nos recomenda, que é seguir pelo caminho do bem, do amor ao próximo, e nós nos desviamos pelas nossas imperfeições, pelos nossos atrativos da matéria, do nosso ego, nos leva a nos ficar envolvido com situações que
nos afastam da lei, afastam do caminho de Deus. Isso é pecado. Errar o alvo. A Martias é errar o alvo. Então, o alvo é o cumprimento da lei divina. O pecado é o desvio da rota. Você perde a referência da lei divina. Então, por isso que Jesus colocou: a tua fé te salvou, te resgatou, te reorientou, te redirecionou para o caminho, o alvo, sua perfeição, o fluxo do seu caminho evolutivo. Isso que é salvação, isso que é resgatar. Por isso que toda a cura de Jesus é uma reorientação nossa para o caminho do bem. Então, isso nesse sentido que nós entendemos o que é pecado e muda então totalmente aquela ideia. Por isso que Jesus colocou: perdoados estão os pecados. Jesus como médico, então a gente começa a entender que Jesus não veio para curar a doença só. A cura da doença foi uma consequência, mas ele curou, foi médico de almas. E atuando na reforma do indivíduo, na mudança de atitude do indivíduo, ele atuava também no corpo. Nós vamos falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Porque o adoecimento nosso é consequência dos nossos erros do alvo. Nós saímos do nosso caminho e nos machucamos quando nós nos desviamos dele. Perdemos o alvo. Então Jesus não visava a cura do corpo, mas a cura da alma. O mais importante que o paralítico andar é ele ser curado, ser salvo. Voltar a entrar em contato com o seu eu profundo e seguir sua consciência, que a lei divina está escrita. A alma curada cura o seu corpo. Então, a pergunta, essa que é a abordagem que a gente quer fazer hoje. Não só olhar a cura física, o efeito magnético do fluido atuando nas células, que nós já sabemos, essa abordagem que é muito interessante, mas a gente deixa para uma outra ocasião. Hoje nós vamos abordar isso aqui. Onde está a minha cegueira? Onde está a minha surdez? Porque ele curou surdos, paralíticos, leprosos. Onde está a minha paralisia, a minha lepra? Ou seja, onde que eu estou cego para as evidências que a lei, que a minha consciência nos dá do caminho que eu devo seguir? Não estou enxergando. Onde eu estou paralítico, não estou me mobilizando as energias que eu trago, divinas que eu trago em mim, de fazer o bem ao próximo, de evoluir. Onde eu estou surdo, não estou percebendo nas minhas relações de familiares, relação de vida, não estou percebendo aquilo que é melhor para mim, aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Jesus faria naquele momento. Onde eu estou surdo para essa mensagem, que a minha consciência, meu coração está me mandando, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Eu não estou paralítico, eu estou imobilizado. Eu estou preguiçoso, às vezes, para ouvir aquilo que é melhor para mim, no sentido da minha aproximação com Deus. Essa que é a mensagem de hoje que a gente queria passar. E outra coisa que ele colocava, outra coisa que é um fator reincidente nas curas que ele fazia. Ele sempre perguntava, antes da cura, ele perguntava: queres ser curado? É uma pergunta também bem intrigante, né? Porque é lógico, né? Ele chegou perto de um cego de Bartimeu, e perguntou: queres ser curado? O que queres que eu faça? Ou queres ser curado? O que queres que eu faça? Ele perguntava, na idade, o que queres que eu faça, né? O que queres que eu faça? O que o cego respondeu, qualquer um de nós responderia? Que eu veja. Mas essa pergunta traz algo a mais. Ele queria dizer isso aqui: queres ser curado de fato? Queres sair da sua imobilização, do paralítico, imobilização espiritual, trabalhar em função do próximo, sair da sua comodidade, seu comodismo, sair da sua vida voltada só para os seus interesses e se voltar para o próximo? Quer se aproximar de Deus, do caminho que vai lhe trazer saúde? Ou seja, quer de fato ser curado mesmo? Isso que ele queria que a pessoa expressasse através de palavra. Será que todo doente quer ser curado? Muitas vezes a doença traz benefícios indiretos. A
pessoa passa como vítima, a pessoa chama atenção e passa a ser mais cuidada pelo marido, mais cuidada pela esposa, pela família. Ou às vezes a pessoa está cômoda naquela situação, ou seja, aquele sofrimento ainda não foi suficiente para despertar, para ele saia daquele cômodo, daquela situação e se transforme numa pessoa melhor. Muitas vezes acontece isso. Tem uma história interessante sobre isso aí. É a história de um cachorro. Não sei se alguém já contou aqui, né? Um indivíduo estava chegando estava numa estação de trem e tinha um cachorro. Estava conversando com o maquinista, com o operador lá, e tinha um cachorro sentado em cima de uma tábua com prego. E o cachorro estava rosnando ali, e latindo, e incomodado com aquilo ali. Aí o cidadão, do passageiro, perguntou ao maquinista, né, o operador lá, por que esse cachorro não sai dali? Por que esse cachorro não sai? Continua aquele prego deitado ali, sentado, despojado ali. Aí falou, porque aquela dor que ele está sentindo é suficiente, é capaz de incomodá-lo. Ele está incomodado. Mas ainda não é suficiente para fazer com que ele saia dali e venha para outro lugar. Ou seja, muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas nós não despertamos e precisamos de pregos cada vez maiores para nos mobilizar, para nos modificar, para nos transformar, para que tome uma atitude de voltar ao caminho do bem. Então, ficar muito atento para isso. Aproveitar enquanto tem uns preguinhos pequenininhos, sair daqui e voltar para o nosso caminho. Não deixar que venha, porque cada vez a lei divina nos impulsiona para a nossa evolução. Cada vez vão vir estímulos mais fortes, os açoites que vão vir, as dificuldades, para que nós despertemos. Porque não tenham dúvida, todos nós estamos fadados a evoluir. É uma necessidade evolutiva que todos nós temos. E essa evolução ela vem através de mecanismos que o universo utiliza para nos despertar do nosso comodismo, que muitas vezes nós não evoluímos pela nossa própria vontade, pela nossa própria conhecimento, sem a dor. Muitas vezes precisamos da dor para esse processo evolutivo. Então, essa que é a mensagem do Queres Ser Curado. No livro da Esperança, Emmanuel nos conta o seguinte, ante o divino médico, somos espíritos enfermos com fichas especificadas nos gabinetes de tratamento. O médico, mesmo sendo Jesus, não pode salvar o doente. Ele mesmo falou isso. E nem pode auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Por isso a pergunta de Jesus, que queres que eu faça? Se ele quer mesmo tomar o remédio. Outra coisa que eu queria abordar com vocês aqui, que é talvez um dos fatos mais interessantes também, é sobre a cura da mulher hemorroísa. Todos também conhecem essa história, a mulher que vinha com 12 anos com sangramento, tinha passado diversos médicos, e ela tinha aquela confiança, aquela fé, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela foi, Jesus estava no meio da multidão, e nisso ela conseguiu chegar perto de Jesus, tocou nas suas vestes, e a partir daí ela foi curada do seu sangramento. E aí, nesse momento que ela toca Jesus, Jesus pergunta a Simão Pedro, alguém me tocou. Aí Simão Pedro fala assim, mas mestre, no meio dessa multidão, tanta gente encostando para o Senhor, como é que eu vou saber quem te tocou? Por que você está fazendo referência a isso? Porque alguém me tocou em especial. Porque de mim saiu virtudes. De mim saiu, no grego é dinamis. De mim saiu forças curativas. Olha só. De mim saiu forças curativas. De mim saiu fluidos, na linguagem de Kardec. Fluidos que, por uma expansão do meu perispírito, saiu essa energia, efeito ondas eletromagnéticas, que atuaram em alguém e alguém foi mexido porque foi tocado em mim. E eu o toquei também, né, naturalmente. Então, o que a gente tira daí? De mim saiu virtudes, né?
que é tocar o Cristo? Aí que o Haroldo também coloca muito bem isso. Que tocar o Cristo é diferente de estar próximo ao Cristo. Tocar o Cristo é se sentir íntimo do Cristo. É entrar em comunhão com o Cristo. É entrar em sintonia vibratória com as energias crísticas. É levar o seu padrão, o seu diapasão vibratório de amor para conseguir entrar em contato com a esfera energética de amor que o Cristo emana. Isso é tocar. Muitos estão próximos dele, mas poucos o tocam. E ao tocá-lo, nós vamos entrar em sintonia, em comunhão com essa energia. E ao entrar em comunhão com essa energia Cristo, nós vamos nos fortalecer. Nós vamos nos abastecer com este amor do Cristo naquele momento. Então esse é o convite que nós fazemos a todos que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, que busquem tocar Jesus. Utilize de todos os recursos da terra, mas não menosprezem o poder dessa energia crística. E aquilo que eu falei, não é que o Cristo, não é ele que vai, que na verdade é ele vai emanar essa energia, mas quem é o fator limitante somos nós. Por isso que ele falava que você que se curou, que a energia dele está presente em nós, a energia divina está presente o tempo todo. Então, ao nós tocarmos essa energia, nós temos o poder, porque essa energia vai incrementar, vai potencializar as energias crísticas divinas, a luz divina, o Deus divino que nós trazemos dentro de nós, que tem poder de remover montanhas com a sua fé. Então é comunhão espiritual. E a doença, como nós vimos, ela é um efeito do nosso padrão vibratório do nosso espírito, nossa alma. Então, se ao tocarmos Jesus, melhorar um padrão vibratório, naturalmente nós vamos nos curar. Porque o corpo, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso corpo físico, ele não é uma vestimenta que nós entramos, o espírito entra, igual um escafandro, para poder mergulhar. Não é uma vestimenta que você entra, já está prontinho, o espírito entrou para poder reencarnar aqui na Terra. Não. Não é assim que funciona. Isso é um exemplo que a gente dá grosseiro, né? Que é uma forma de poder, o espírito utiliza do corpo para poder vivenciar nas dimensões que nós estamos aqui na Terra. Mas o espírito que constrói através do seu perispírito, o perispírito ele vai agregando células, essas células vão formando o corpo físico. Então o corpo, ele é um retrato do nosso perispírito. O corpo não está pronto, a gente entra dele, não. Nós que ele floresce, ele nasce, ele cresce do nosso perispírito, que é um reflexo do nosso espírito. É o corpo espiritual. Então ele é um retrato do perispírito e uma expressão do nosso espírito. Vai expressar o que nós trazemos dentro de nós. Se nós trazemos ainda cristalizado em nós rancores, ódios do passado, nosso corpo físico que vai ser formado aqui vai vir com defeitos naquela área correspondente àquelas emoções negativas e sentimentos negativos que nós trazemos em nós, de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa. Todos esses sentimentos negativos vão se expressar no nosso corpo físico, como vão também se expressar na nossa vida. As circunstâncias que nós vivemos, as situações que nós vivemos são nós é que criamos, nós é que atraímos, a cada um segundo as suas obras. Nós vivemos no campo das nossas sementeiras. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Quando nós fazemos mal a alguém,
aquela energia negativa fica impregnada no nosso perispírito, e aquilo vai atrair situações e pessoas, e o nosso corpo, tudo vai ser um reflexo da energia que nós estamos, do campo energético que nós estamos emitindo. Então o corpo serve como uma esponja que absorve todas essas qualidades e negatividades que a alma tem. Nós somos... Agora, diante de uma cura, diante desse processo que nós falamos, dos desvios, da lei divina, da reorientação, se não fosse a misericórdia divina, a gente estava ferrado, né? A gente estava frito. Porque senão a gente ia viver nesse ciclo vicioso do erro, desviava, e muito dificilmente a gente sairia sozinho desse emaranhado de erros e consequências dos nossos erros. A misericórdia divina é fundamental para nos erguer, tirar daquele. Por isso que naquele momento que Jesus, ou qualquer um de nós, possa auxiliar na cura de alguém, é o momento que nós estamos interferindo naquele ciclo vicioso de dor e sofrimento, e erro, dor e sofrimento. Naquele momento Jesus dá uma carga, vamos dizer, uma carga de energia, que eleva o padrão vibratório e faz com que a pessoa se desperte daquele momento. Essa que é a grande função, porque vocês vão falar assim, então para que a gente vai fazer cura? Para que a gente vai querer o bem do outro? Para que você vai impor a mão para o outro? Porque aquela energia que você está emitindo é a energia que vai ser suficiente para dar uma carga energética naquele momento, fluídica, que a misericórdia divina atue naquele processo para resgatar o indivíduo daquela situação que ele está. Isso não é privilégio de ninguém, isso são privilégios de todo ser humano, porque é a misericórdia divina que nos alcança a todos, indistintamente. Nós somos responsáveis pela condução do nosso destino, mas se não houvesse a misericórdia divina, teríamos dificuldade em sair do ciclo vicioso por conta própria. Então, outra passagem muito interessante, cura da sogra de Pedro. Essa passagem é interessante. Jesus estava em casa de Pedro e sua sogra foi acometida de uma febre muito intensa. Então, Jesus a toca na sogra de Pedro, e ela se levanta e passa a servir a todos. Olha que coisa interessante. Ao Jesus tocá-la e ela melhora da sua febre, se levanta e passa a servir a todos. Ou seja, essa personagem, que é a sogra do Pedro, conta-se na história que ela vivia envolta nos suas preocupações pessoais, nos seus preocupações egóicas, tudo voltado para si, tinha dificuldade de se doar para o outro. E quando ela recebe essa misericórdia divina que dá esse toque nela, que reharmoniza suas energias, ela levanta imediatamente, ou seja, ela foi tocada por um amor divino. Ela passou a servir os outros. Foi aí que ela se curou. Então, porque o que nos nutre é esse amor. O amor é que se sustenta por aquilo que nós damos. Quem serve, quem fala isso é Haroldo Dutra, quem serve entra no regime de abundância, tem um N ali. E quem se afasta de Deus, regime de escassez. Ou seja, ao sair do processo de autocentrada que ela era, e começar a servir ao próximo, a se interessar pelo outro, a sentir o problema do outro, ela começou a se alimentar do amor. Porque o amor, ele se nutre do amor que você dá. Certa vez, uma mulher chegou perto do Chico, falando que tinha muitos problemas com o marido, e ela estava passando por muita tristeza, depressão. O Chico fala para ela assim: minha filha, procure se alimentar do amor que você dá. Porque ela estava com muitas lamentações, que precisava de um amigo, o marido não estava dando atenção, o filho não estava dando atenção, as pessoas não estavam olhando para ela, sempre é o outro, o outro, o outro. Falou: minha filha,
procure se alimentar do amor que você dá, não do amor que você espera que o outro lhe dê. Isso é muito importante para nós, porque nós ainda estamos naquele padrão infantil, no ciclo vicioso do amor infantil, de querer ser amado, querer ser admirado, querer ser respeitado, mas não procuramos doar, porque é só no amor que se doa que é que você se alimenta, você se nutre daquilo que você doa. Esse é o padrão adulto, o padrão de você olhar e aceitar você como é e se envolver com o próximo. Porque quando você está nesse regime de doação, você está no regime de abundância, porque tudo é favorável para você. Você se sente repleto, você se sente grato, porque você se sente ligado ao outro, se sente ligado a Deus, você recebe infinitamente essa energia divina. Você se sente feliz nesse regime de doação. Por isso que a abundância se sente repleto de energias, de felicidade, de paz, de harmonia. Quando você está no regime de só querer para você, nada lhe satisfaz. Se você tem um carro, você quer ter dois. Se o vizinho compra um carro melhor, você quer ter o carro do vizinho. Se você tem 10 pares de sapatos, você acha que está faltando, porque você só quer para você. Nada, as coisas materiais não nos satisfazem, não nos preenche. O que nos preenche é aquilo que nós nos doamos uns aos outros. Então a sogra de Pedro que estava com... Por que ela estava com febre? Porque as energias dela estavam desequilibradas, dos seus pensamentos, sentimentos, estavam desarmonizando as suas células. Que nós, o espírito, nós agregamos, sabe quantas células em volta de nós, nosso corpo tem? Cerca de 50 bilhões de células. 50 bilhões de células. E essas células, elas são o André Luiz fala que são animáculos infinitesimais domesticados pela nossa consciência. Ou seja, cada célula nossa, ela é um serzinho vivo, vamos dizer assim, que recebe o comando do nosso ser. Nós somos o Deus para a nossa célula. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós refletimos nas nossas células. Então, quando nós estamos com esse pensamento conturbado, essa energia, esse choque energético de desorientação, de perturbação, nós passamos isso tudo para as nossas células. Elas são dóceis. Elas não têm ainda livre, elas não têm comando. Elas obedecem o comando nosso. São seres animáculos domesticados, que ele fala. Então, como ela recebe o comando nosso, se nós demos o comando negativo, elas vão sofrer negativo. Por isso que deu febre nela. A febre é uma consequência da perturbação espiritual que ela estava, que foi transmitida para o seu corpo físico. E ao reequilibrar e reharmonizar, ao se doar, ela se melhorou da febre. Então, o conflito com a lei divina leva a tensão psíquica, que transmite ao perispírito e leva a doença física. Ela vivia no regime de egoísmo, só queria ser servida. O que nos nutre é o amor. O amor sustenta por aquilo que nós damos. Outra coisa que eu queria falar é a cura do cego de Betsaida. Nessa cura, o que Jesus fala? E que coisa interessante também. Jesus entra numa aldeia pequena e tinha um cego nessa aldeia que queria ser curado. O que Jesus faz? Tira o cego da aldeia, leva para um lugar distante, cura-o com cuspe, com saliva nos olhos, impondo-lhes as mãos. E o que ele fala para esse cego? Vá para a sua casa, mas não entre na sua aldeia. O que aldeia é essa que ele queria dizer? É na aldeia mental. Ou seja, vai para a sua casa, seus compromissos, vai viver a sua vida. Mas não entre nessa aldeia mental que se circunda, esse horizonte estreito de vida. Amplie o seu horizonte, enxergue os outros, veja a necessidade do próximo. Por isso que ele começou, a partir daí, o que ele começou a fazer? Depois da cura, voltou a ver ao longe. Não só ver as necessidades próprias e daquilo que lhe cercava, mas viu as necessidades do outro,
começou a ver ao longe e com nitidez, né? No início foi embaçado, depois viu com nitidez. Então, as curas de Jesus não fala apenas da dor e da restauração biológica, fala da salvação, da reorientação, da recondução. E para terminar, eu queria citar esse caso da Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela estava envolvida, desorientada nas questões da sensualidade, né? A sua vida estava perturbada por essas questões, estava fora do caminho, do roteiro, do fluxo que Jesus nos apontou, e ela estava desorientada. O que Jesus faz? Jesus só foi uma cura, mas não foi com toque, não foi com nada. Aqui ele faz a reorientação dela. O que ele fala para Maria de Magdala? O que você sente é fome de amor, Maria. Mas Maria, mais do que fome de amor, você tem fome de amar. Então, Maria, ame, mas ame muito. Porém, eu vou te colocar no novo roteiro, reorientação, caminho. Vou te colocar no novo roteiro. Você precisa de um amor maior, mais do que 1 minuto. Este não te satisfaz mais. Você precisa de um prazer mais intenso e duradouro. Ame os deserdados do mundo e receba eles como se fossem seus filhos. E assim ela fez. E mais do que ser curada, ela foi redimida. Ela deu um salto evolutivo. No final foi ela que estava presente, né, com Maria. Foi a primeira com que ele se manifestou no seu processo de ressurreição. Então ela deu um salto evolutivo enorme. Porque Jesus aqui, nesse processo de que ela estava perturbada, ele poderia, ela estava obsediada, diz Humberto de Campos que ela tinha mais de 7 obsessores. Podia afastar os obsessores, mas ia adiantar? Afastava os 7, chegava a 14. Né? Ela estava perturbada. Adiantava Jesus proibir ela de se envolver com essa sensualidade, com sexo? A energia do sexo, do sexual, né, vamos dizer assim, é uma energia muito forte. É um rio caudaloso. Não tem como proibir, você tem como reorientar, reconduzir, disciplinar, através da disciplina. E foi essa reorientação. Então, Jesus utilizava vários métodos para reorientar as pessoas. Por isso que, na pergunta 625, que Kardec nos traz esse que eu vou fechar a noite de hoje. Jesus é o modelo da humanidade. Jesus não vê Jesus como ídolo religioso, mas Jesus como roteiro, um modelo a ser seguido. O que Jesus faria no meu lugar? Sempre fazia essa pergunta. Por isso ele dizia, a tua fé te curou. Por quê? Porque fé significa fidelidade a Ele. É nós nos tornarmos fiéis ao que Ele nos orienta, ao que Ele nos propõe, ao que Ele nos conduz. E aí, eu queria passar um videozinho. Vamos ver se vai entrar aí, né? Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir
como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,